Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fio. Eu sou Andrés Costa e hoje eu trago um convidado para falarmos a respeito de fundos imobiliários. Dessa vez eu trago o André Nardi, que é gestor aí do TEP11. Seja muito bem-vindo, André. Esse é o nosso primeiro bate-papo aqui no podcast. Espero que seja o primeiro de vários aí para a gente estar falando sobre o mercado. Gostaria que você se apresentasse, para quem não te conhece, e aí assim a gente adentra aí nesse bate-papo maravilhoso que vai ser em relação aí a fundos imobiliários, em especial ao TEP, e esse mercado aí que vem pujante, né? Sem dúvida. Obrigado, Andréia, pela oportunidade. Acho que é um prazer conhecer você. A gente já teve um super bate-papo bacana aqui antes, né? E me apresentar um pouco. Acho que vou ficar responsável aqui pela gestão do TEP. Acho que hoje a gente está tendo uma mudança. O Daniel, eu já estou na Telos há um bom tempo. Eu estou mais de 3 anos na Telos. Já trabalhei com o TEP. Já trabalhei com logístico, estava em residencial, agora volto para a parte aqui de office, super empolgado, acho que estamos no mercado crescente agora, então, assim, do ponto de vista de perspectiva, vemos uma crescente, então, estamos bem animados aí com as últimas transações que a gente tem feito e tem muito trabalho para ser feito aqui no portfólio. Maravilha, André. Então já conta para nós aí, né, as mudanças, a questão aí de zerar a vacância, reciclagem do portfólio, para daí depois a gente falar um pouquinho sobre o mercado e outros pontos aí interessantes para estar trazendo para o pessoal. Legal. Eu acho que assim, o TEP ele é um fundo que a gente tem uma tese bem definida. A princípio, a nossa ideia é sempre estar com ativos bem localizados na cidade de São Paulo, trabalhando bem forte a parte da gestão predial. Então, a gente tem hoje no portfólio 4 prédios que estão aqui dentre a Berrini, Paulista, Faria Lima, Bela Vista, né? E a nossa ideia aqui, e Pinheiros aqui, na verdade, né? É Passarelli. E a gente sempre está procurando para o portfólio boas localizações. Acho que a gente estava até batendo um papo antes aqui, realmente o mercado de laje corporativa é um mercado difícil, ele é muito cíclico. De uma forma geral, todo o mercado imobiliário ele é cíclico, né? Mas a gente tem impactos um pouco mais fortes, às vezes, no mercado de laje, e dentro desse mercado tem várias assimetrias. A gente tenta imprimir uma tese que ela se mostra interessante, né? Ponto de ver trabalhar valores de locação atrativos, tendo em vista o entorno, e com isso a gente sempre está mirando prédios que a gente consiga trazer melhorias. Por quê? Acho que o primeiro ponto, né? Acho que até antes que a gente estava conversando, a Telos é uma casa de tijolo. Então, a gente também tem fundos de incorporação, a gente desenvolve galpão, a gente desenvolve prédio residencial, a gente desenvolve uso misto, escritório. Então, assim, a gente tem o tijolo muito forte no nosso DNA. E com isso a gente sabe também identificar a qualidade e o potencial dos prédios. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse background nosso também faz com que a gente saiba escolher bem as localizações. Então, isso é super importante. Acho que já é batido, todo mundo fala que o mercado imobiliário é location, 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 localização. Eu concordo, mas a gente tem que olhar também as oportunidades. A gente costuma sempre ficar falando de que seria ótimo a gente ter um portfólio de prédios AAA, na Faria Lima, que realmente é uma das vacâncias mais baixas aqui de São Paulo, né, esse eixo financeiro Faria Lima, JK, Vila Olímpia, Itaim, é a menor vacância que tem, né? Só que você tem, nesse meio do caminho, classes de ativo que muitas vezes elas têm um desconto gigantesco em relação a outras. E quando você fala que um prédio B em relação a um prédio AAA, você tem uma variação de aluguel que chega a ser de 100% às vezes, né? Então, a R$300 tem uma 150 e em localizações tão boas quanto. Você chega e fala, talvez tenha uma assimetria aí que eu consiga capturar, ter um ganho de valor, consiga capturar alguma coisa
que eu consiga agregar também valor para que eu não vá transformar esse prédio no AAA. Porque tem prédios que não tem como. Eles nascem do jeito que são, às vezes tem uma ineficiência de laje, mas a gente consegue levar elementos de prédios que a gente desenvolve hoje para esses prédios. Então, quando a gente chega e analisa um prédio, a gente obviamente leva tudo isso em consideração. Eu acho que ficou, quando a gente fez agora, inclusive, uma aquisição do prédio aqui na Faria Lima, acho que só voltando um pouco atrás, inclusive, a gente antes fez a venda do condomínio São Luís. E o condomínio São Luís foi um prédio que a gente trabalhou muito forte. A gente tinha a maior percentual de participação do condomínio, dentre os demais proprietários. A gente fez a venda para o Quineia, do São Luís. Mas ele era um prédio que, do ponto de vista de portfólio, a gente já tinha executado muito. Então, realmente é um prédio que a gente trabalhou diversas reformas, um retrofit total ali do lobby, trouxemos ocupantes para as lojas, então tem um Oba, lá tem um café, a gente abriu o prédio para os usuários ali do entorno, né, com paisagismo Burle Marx. Então, realmente, é um prédio super contemporâneo hoje. Ele, obviamente, quando você olha para a fachada dele, ele não é uma fachada de um prédio AAA, mas quando você entra nele, você sente isso. Você realmente, primeiro por conta da localização. Então, quando você tem um prédio B em uma localização que realmente ela não traz essa atmosfera, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade de perceber isso. Mas lá era um caso de um prédio que tinha muita demanda. Tanto é que, assim, a gente não tinha vacância lá e nenhum outro do nosso portfólio. Acho que foi um ponto positivo da nossa gestão ao longo desses anos. Também a parte da vacância, que eu acho que eu posso falar um pouco adiante. Mas a gente viu esse movimento como importante, desinvestir o São Luís, porque a gente está num processo de reciclagem do nosso portfólio. Quando a gente chega e fala do mercado imobiliário, a gente tem que entender que esse ciclo nem sempre ele vai ser favorável para que a gente faça movimentações. No nosso caso, essa pandemia que a gente atravessou, ela trouxe alguns aprendizados para a gente. Acho que a gente conseguiu ser muito resiliente do ponto de vista de vacância, de estabilidade de dividendo. Tivemos que fazer algumas concessões, eventualmente abrir mão de um aluguel que hoje ele é mais caro, mas acabou que a gente casou essa situação da pandemia com o mercado que está voltando agora, né? Então, a gente conseguiu ter muito essa parte de estar perto do inquilino, que eu até estava falando para você, de ver as dores, sentir a dor dele, o que ele está procurando. E com isso, a gente conseguiu realmente deixar todo mundo, acho que, no portfólio, com poucas desocupações. Se teve desocupação, logo depois a gente fez a reposição. E a gente sempre olha aquele centavinho, que é o que a gente estava falando. O centavinho, no fim, ele viram vários centavos e que vão melhorando a distribuição no fundo. Então, como é que a gente faz essa melhoria na distribuição? A gente faz através de, primeiro de tudo, ter um bom aluguel. Eu acho que quando a gente chega e entra nessa classe de ativo, muitas vezes a gente vê aluguéis não compatíveis com a região, ou seja, muito abaixo. Por quê? Porque às vezes não tinha uma gestão de contrato eficiente, não tinha quem fazia a gestão dia a dia da relação com o inquilino, muitas vezes podem ser famílias, e elas, no fim, têm uma visão muito mais passiva, e também conseguir fazer melhorias para o prédio, para o usuário final. Por que isso? Porque, no fim, a gente quer que o usuário final ele tenha um custo-benefício interessante, ou seja, ele tem uma laje de 1.000 metros, ele fala, será que vale a pena eu sair dessa laje de 1.000 metros que eu pago 150 e ir para uma laje que eu vou pagar 250? Será que esse 100 mil adicional eles vão ser compensatórios do ponto de vista de qualidade de vida do meu funcionário que vai vir trabalhar todo dia aqui, de localização mesmo? De localização eu já te falo, a gente consegue ter um prédio A do lado de um prédio B com essa diferença de aluguel. Agora, quando você chega e olha as amenidades do condomínio, isso sim pode ser um fator decisivo para que essa empresa ela escolha estar fazendo a ocupação do prédio que é mais novo, né? Ou seja, o prédio nasceu
com uma eficiência do ponto de vista de certificação, ou seja, tem empresas que olham prédios que já têm as certificações ESG, o LEED, porque isso está dentro do viés da empresa. Eu quero ter essa pegada. Então, isso é uma parte que a gente sempre tenta levar para esses prédios que a gente faz a aquisição do portfólio. Trazer as certificações LEED, isso é super importante para a gente. Amenidades. Então, muito comum você não ter um vestiário, você não ter um bicicletário. Hoje em dia, você está aqui na Faria Lima, em outros lugares de São Paulo, o deslocamento de bicicleta está muito maior, porque o trânsito está muito maior. Então, você começa a ver tendências e a gente precisa fazer com que o nosso prédio esteja pronto para essas tendências. Então, por exemplo, fazer um vestiário, um bicicletário, é algo que hoje é impensável não ter isso num prédio. Todo mundo hoje tenta se deslocar minimamente algum tempo aí de uma forma alternativa. Outra coisa, o que traz vantagem para um inquilino? Você ter, eventualmente, um cafezinho, uma loja ali embaixo, um mercadinho. É super comum você ter prédios que às vezes estão um pouco isolados de amenidades, mesmo em regiões boas. É comum isso, por incrível que pareça. Aqui na Faria Lima, você às vezes anda, você tem pedaços da Faria Lima que eles estão isolados de um restaurante. Assim, são vários prédios enfileirados. Então, e que com isso você acaba não tendo, eventualmente, a quantidade de amenidades que seria bom para o teu usuário final. Então, ter um heliponto operacional, todas essas coisas fazem com que a gente consiga, de fato, agregar valor e mostrar para o inquilino o seguinte: olha, vale a pena você ficar aqui. Você realmente está pagando um aluguel mais barato em relação ao classe A, AAA, mas você vai ter a mesma coisa. Então, esse é o ponto focal da nossa tese. Tá? Então, quando a gente vendeu São Luís, agora, no final de fevereiro, a gente já vinha trabalhando um pipeline grande, e ainda estamos trabalhando, inclusive, e a gente queria muito colocar o pé aqui na Faria Lima. Isso era realmente um ponto importante para o fundo. Apesar do São Luís ele estar num eixo quase adjacente ali à Faria Lima, ele não era Faria Lima, ali na frente do Parque do Povo. Então a gente queria um prédio na Faria Lima, porque a gente vê muita oportunidade aqui. Realmente, assim, eu acho que a gente só não está tendo tanta transação no momento, porque o mercado ele não está tão líquido ainda. Acho que essa retomada está voltando. Tem uma questão de taxa de juros, de cenário macro, até mesmo do cenário micro. Você tem uma estabilidade um pouco maior para que realmente a liquidez, as emissões, elas voltem a acontecer com força, assim como foi pré-pandemia. Mas está voltando. Então a gente realmente vê muitas oportunidades. E quando a gente chegou e foi ver esse prédio aqui do condomínio Faria Lima, é um prédio que a gente já vinha acompanhando ele há muitos anos. Então a gente fez a aquisição de um dos fundos do CSHG, eles faziam uma excelente gestão, só que foi como eu disse, a gente tem também muito esse viés do developer, do desenvolvedor. Então a gente sempre está caçando alguma coisa para fazer. Então a gente fez um trabalho prévio ali com o nosso time de engenharia, de properties, para identificar pontos que a gente poderia trazer de melhorias. Porque é muito comum chegar e falar: pô, você está comprando de um FII. Quem me garante que não tem nada para fazer? Né? Você só está comprando para ter um aluguel? É um pouco do que você está falando, né? Então, assim, a gente identificou coisas para fazer. Por exemplo, a gente tem uma meta ali de tornar o heliponto operacional, que é um ponto que é importante hoje para os ocupantes, ter isso disponível a hora que for necessário. A gente contratou até um EVTL, que é um estudo, uma viabilidade técnica legal, para a gente ver se existe a possibilidade da gente conseguir utilizar benefícios do plano diretor hoje para aumentar, por exemplo, a fachada ativa do prédio. Por que isso? O prédio, por exemplo, é um prédio que ele é grande, mas o terreno ele é imenso. É um terreno de 6 mil metros. Quando você pega a legislação vigente, você tem diversos benefícios do ponto de vista legal, de potencial construtivo, que o prédio antigo ele não usufruiu de todo aquele potencial.
Então, a gente, dentro desses 6 mil metros, pode ser que a gente encontre uma área adicional que a gente possa explorar em conjunto com os demais proprietários. Como, por exemplo, a gente construir uma loja, uma fachada ativa, a gente poder abrir o prédio para o público. Isso é uma coisa que a gente gosta muito aqui na Telos, é de trazer a cidade para o prédio, não ficar cercando ele, mureando. A gente realmente acha importante isso, né? Porque a gente já vê muito uma cidade que ela é adensada, mas que muitas vezes ela não está conectada com a rua. Ela tem um muro que conecta. A rua é arborizada, mas tem um monte de rua. Então o usuário final às vezes nem vê aquele monte de árvore, porque o muro não deixa ver. A fruição, ela não causa um bem-estar. Todas essas coisas a gente avalia na hora que a gente está fazendo a aquisição de um prédio. Então, a gente fez isso no São Luís, e agora, no condomínio Faria Lima, a gente realmente tem aí um trabalho a ser impresso. Então, essa abertura de prédio, melhorias no lobby, heliponto, rever gestão de receita acessória, isso é importantíssimo também. Esse é outro ponto que é muito comum, você vê prédios que, como os proprietários às vezes são muito pulverizados, a gestão predial fica comprometida, porque um vota a favor, outro não vota a favor, outro vota a favor, outro não vota a favor, e no fim nada se faz no condomínio. Às vezes você não consegue ter um operador de estacionamento que consiga explorar toda a receita de estacionamento, que no fim, um pedaço da receita é do fundo. Isso faz com que aqueles centavinhos vão crescendo. Então está na nossa ideia aqui, conseguir também ver todo o potencial de receitas acessórias, porque às vezes a gente vai chegar num ponto de que conseguimos melhorar o prédio, conseguimos melhorar o aluguel. O que mais a gente consegue? Então, através de toda essa parte da gestão predial, e por fim, André, que é a cristalização da nossa tese, é poder chegar e trazer o ganho de capital. Por quê? A gente comprou, melhorou o aluguel, a ideia é comprimir um pouco o cap rate, no fim a gente compra um cap rate mais alto, melhoramos o aluguel e a gente pega numa janela de mercado e consegue desinvestir ele num cap rate mais atrativo. E com isso a gente traz ganho de capital. Foi o que a gente fez no São Luís. A gente vendeu a um cap de 7,5, tivemos aí aproximadamente 35 milhões de ganho de capital, que vão ser distribuídos de forma parcelada nos próximos 2 anos. A gente até no nosso relatório, a gente trouxe um guidance de distribuição, e a gente já anunciou agora na semana passada a primeira parcela, a primeira, na verdade, distribuição que vai usufruir dessa primeira parcela que a gente recebeu com ganho de capital. Então, nossa expectativa aqui é de ter a manutenção desse não recorrente pelos próximos 4 meses, depois a gente cai a distribuição de novo, mas ainda assim acima do que ela vinha vindo. Então, isso é importante. Tá? Do ponto de vista de yield, então a gente vendeu um yield de 7,5 parcelado e a gente comprou um yield de 8,8 parcelado. Então ela é uma aquisição que, apesar de a gente ter comprado uma área menor, a gente ainda tem recurso para ser gasto, oriundo da venda de São Luís, a gente já conseguiu ter um spread positivo, porque a gente vendeu um cap mais baixo e entrou um cap mais alto. Então a gente já teve um spread natural. Agora a ideia é justamente ter ser muito ativo na parte da gestão predial para a gente poder trabalhar esses upsides, que eles são muitos. Né? Então a gente tem um inquilino AAA, nessas lajes que a gente comprou, que é a Suzano, e com isso, assim, perspectiva do nosso portfólio é realmente estar operando nessas regiões. Mais centrais, estão no eixo financeiro. A gente ainda não vê muito como positivo do ponto de vista de alocação, está vendo oportunidades ali mais voltadas para Chucrizaidan, Chácara Santo Antônio, Barra Funda. São lugares que a gente considera hoje que eles têm estoque a ser entregue lá, mais do que isso, tem uma alta vacância. Então, muitas vezes você vai ter prédios AAA lá que estão muito mais baratos a locação do que o nosso B aqui na Faria Lima. E às vezes é contraintuitivo isso, mas na verdade é que o mercado ele se concentra onde tem a maior demanda. Né? Então, tem por trás das teses de desenvolvimento
saindo do centro aqui financeiro de São Paulo, a tese ela é muito bem pensada, né? Mas aí a gente depende de outros fatores, não necessariamente é só a parte da qualidade do prédio, da localização. Precisa com que o país esteja andando. Cenário macro positivo, taxa de juros atrativa para que a empresa ela veja como uma expansão algo que não vá prejudicar a margem dela, com que entre realmente no ciclo de investimento dela, ou seja, putz, faz sentido eu estar com uma taxa de juros tão alta, eu aumentar, expandir minha operação? Isso é um ponto que as empresas pensam muito. Inclusive, elas pensam tanto que elas veem muito o valor do aluguel. Só que hoje elas não veem só o valor do aluguel. Porque o valor do aluguel para o valor do aluguel, muitas vezes você vai estar muito mais distante de onde acontecem as transações aqui em São Paulo, que é no centro financeiro. Então, esse ponto do aluguel também ele é levado em consideração na parte de custo da empresa, mas a localização também é levada em conta. Então, a empresa sabe exatamente onde os funcionários moram. E ela sabe exatamente o que vai ser melhor do ponto de vista de mobilidade dos seus funcionários, tá aqui, por exemplo, na Faria Lima, na Paulista, do que você tá lá mais, um pouco mais isolado, lá para o pedaço da Chucre, que apesar de ter transporte, ainda assim ela está um pouco mais isolada aqui do centro, aqui financeiro, Pinheiros, Itaim, né? Quando a gente fala isolado, não é 30 quilômetros, porque 5 quilômetros em São Paulo é uma longa distância. Quem pega o trânsito todo dia sabe, viu, André? 5 quilômetros é um negócio complicado. Então, tem todas essas nuances que a gente analisa aqui no ponto de vista do portfólio. Ou seja, são vários pontos mesmo, né? Além de toda essa questão econômica, como, né, a gente sabe, o país tem que estar caminhando no macro, no micro, né, para um crescimento, mas tem esses outros pontos, né, André? Que é a questão do prédio em si, da localização extremamente importante, mas é também toda essa facilidade que se tem em relação ao bem-estar, né? Ou seja, você pensa no bem-estar do inquilino, como que está a sociedade, né, ali absorvendo todo aquele potencial ali ao redor e, consequentemente, isso vai agregando valor e aí sim vocês podem estar aí fazendo um ganho de capital ou mesmo aumentando o aluguel, né? Ou seja, são vários pontos, né, André? Sim, e foi o que eu te disse, né? A gente tem que ver o mercado em crescente, o número de cotistas aí do mercado de fundo imobiliário vem crescendo, é uma tendência natural com que o mercado continue crescendo, primeiro porque a informação, ela querendo ou não, cada vez mais está sendo mais bem passada adiante. Então, acho que você faz um trabalho excelente aqui, trazendo informação para quem quer entrar no mercado de fundo imobiliário. Eu acho que a gente sempre gosta de dar muita ênfase, André, de que o cotista tem que confiar na gestão, mas ele não pode também, muitas vezes, deixar de olhar e fazer a sua própria análise, porque muitas vezes ele vai chegar e olhar que o momento talvez seja propício para ele fazer uma alocação do dinheiro dele, ele mudar a estratégia. Então, por exemplo, ele fazer uma leitura de mercados que talvez eu possa sair de um portfólio que traz um pouco menos de yield, mas tem só prédios AAA, e eu possa simplesmente fazer uma alocação em uma outra classe de ativo. Tá? Não estou nem puxando a sardinha para a gente, mas esse ponto da gestão patrimonial de quem está investindo, ela é importante. Por isso que é bom sempre estar acompanhando o que está acontecendo no mercado de escritório. Acho que era até um ponto que a gente ia conversar aqui, inclusive, né, sobre como que o mercado imobiliário aqui, principalmente na parte de tijolo, de laje, como é que ele vem trabalhando nos últimos anos. Né? Então, a gente tem shopping, a gente tem escritório, a gente tem CRI, e o escritório realmente, como eu falo que existem essas... Ele é muito sensível a diversos fatores, muitas vezes ele é um mercado um pouco mais difícil de se entender. Então, quando a gente chega e olha o mercado de escritório, a gente pode falar o seguinte, realmente a vacância vem caindo. Tá? Ela vem caindo em relação aos outros anos. Eu acho que isso daí vem muito em linha com naturalmente,
saindo de uma pandemia, taxa de juros altíssima, alta insegurança econômica, né? Então isso é um reflexo completo. Mudanças de costume. Mudança de costume. Por que é mudança de costume? Mudança de costume tiveram empresas que adotaram regime híbrido. Ou seja, será que eu preciso de fato ter o espaço? E aí, quando a gente vai falar, inclusive, de sistema híbrido, a gente pode ficar horas falando aqui, porque a gente vai ter empresa que é super a favor, porque é de um setor que realmente ele precisa menos do espaço físico e a produtividade boa. Vai ter setor que trabalhou o sistema híbrido e não gostou, viu que a produtividade caiu, vamos trazer a turma toda para o escritório. Tem os setores que simplesmente chegaram e falaram, não quero, nunca vou querer sistema híbrido, vai ser sempre presencial, né? Mas, de uma forma geral, o que traz a vacância para baixo? O primeiro indicador que vai trazer de volta o mercado é realmente a gente ter um pouco mais de estabilidade econômica, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente está alugando para empresas. No momento que você tem um custo de oportunidade da empresa estar operando versus uma taxa de juros alta, o proprietário da empresa ou os acionistas da empresa, eles pensam muito na hora de expandir a operação dele. Então, talvez com a taxa de juros, ela tem uma correlação negativa com o desemprego. Por quê? Porque a empresa ela pensa muito sobre o custo de capital dela estar empregando, eventualmente de ter uma margem líquida lá do negócio dele, muito próxima ao que o dinheiro parado está rendendo. Falando de uma forma mais simplista, nem sempre é assim, mas isso acaba impactando o mercado de laje corporativa. Agora, quando a gente chega e fala de regiões, a gente viu que mesmo durante a pandemia, as regiões aqui do eixo financeiro, Faria Lima, Nova JK, Vila Olímpia, Itaim, até a região de Pinheiros, que ela é adjacente à Faria Lima, foram regiões que sofreram menos. Tá? Então, realmente, houve, obviamente, a vacância, mas sofreram menos porque tinham empresas um pouco mais bem estabilizadas aqui e realmente, historicamente, é uma vacância mais baixa. É uma região consolidada. A gente aqui em São Paulo tem regiões que estão em consolidação. Então você tem, por exemplo, como eu comentei, Berrini, Chucre Zaidan, Chácara Santo Antônio, Marginal Tietê. Você tem, assim, diversas regiões que estão em consolidação e que, assim, a tese de investimento delas, ela é muito boa. Elas fazem sentido. A gente não vai, o mercado, André, não vai construir um escritório AAA lá em Itaquera, porque o mercado não está lá em Itaquera, o mercado está aqui, né? Então, assim, a gente sempre olha dessa forma. E eu falo isso, inclusive, para você, porque a gente também desenvolve prédio nos nossos fundos fechados. Então, a gente sabe muito bem as dinâmicas de mercado. Agora, obviamente, os desenvolvimentos e o novo estoque, eles são limitados nessas regiões aqui que a vacância é baixa. Por quê? Se você está na Faria Lima, você precisa de CEPAC. Ou seja, não dá para construir, né? O CEPAC, aqui na Operação Urbana Faria Lima, ele hoje não é existente, e as poucas vezes que foi para leilão nos últimos anos, era um valor exorbitante, né? E aí é um ponto, André, que eu também gosto de falar, de que muitas vezes o valor que o mercado está transacionando o aluguel, quem está construindo faz a conta de quanto que, obviamente, vai alugar lá na frente. E muitas vezes o que o mercado está pagando de aluguel não é suficiente para remunerar ele de uma forma satisfatória para que ele construa. Ou seja, você vai voltar a ver desenvolvimentos desde que o aluguel seja compatível com o retorno esperado do desenvolvimento. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, você vai chegar e falar que o custo de reposição para você desenvolver um prédio em Pinheiros, por exemplo, é de 210, perdão, é de 20 mil, 22 mil reais o metro quadrado, se fazer um prédio corporativo AAA, por exemplo. Ou seja, comprei o terreno, paguei a outorga, paguei o arquiteto, fiz tudo. Custou 20 mil reais, 22 mil reais o metro quadrado para fazer isso. E eu preciso remunerar isso a 10, 11% ao ano. Ou seja, eu preciso alugar 200 reais.
E aí você chega e fala, putz, mas Pinheiros não aluga R$200. Né? E aí o que acontece? O mercado trava, não desenvolve. Então, assim, uma forma que o mercado é avaliado, eu acho que assim, quem investe em fundo listado aberto, talvez nem tenha tanto a visão do desenvolvimento, mas assim, quem está desenvolvendo, ele inclusive precisa de um prêmio adicional, porque a gente fala que a gente compra cap de 8,8, só que o desenvolvedor, às vezes, ele quer um cap de 11% no dinheiro que ele vai colocar para investir. Então, tem um risco intrínseco do desenvolvimento e do mercado, é um risco adicional. Então, quando você olha essas regiões aqui, realmente são regiões que os developers não têm dúvida em desenvolver. O ponto é de que não tem dúvida em desenvolver do ponto de vista de vacância. Faz sentido. Eu vou ter demanda para isso. Só que, financeiramente, às vezes, o terreno, a obra, está tão cara que ela trava o desenvolvimento. Aí, o que o mercado chega e vai falar? Vou olhar adjacências. Vou ir um pouco mais afastado. Ele se afasta, só que a vacância é mais alta. Então, precisa ter toda aquela absorção para que aí continue tendo mais desenvolvimento. Então, ela é uma dinâmica, assim, constante. A decisão de locação, ela também está totalmente ligada à decisão de quem está construindo, de quem está desenvolvendo. Enfim, né? Então, só fazendo um apanhado, o mercado de escritório, ele tem as suas regiões resilientes, a vacância, de uma forma geral, a gente tem tido absorções líquidas na cidade toda, acho que assim, em todas as classes praticamente de ativos, a gente tem tido absorções líquidas positivas, mas a gente tem que observar que tem algumas regiões que têm estoque futuro para se entregar. O que eu observo, né, é que, apesar da vacância às vezes se manter constante, ter se mantido constante em algumas regiões nos últimos anos, teve entrega de estoque, ou seja, teve absorção. O ponto é que às vezes está se entregando mais do que o mercado está precisando. Então, o primeiro ponto que a gente gosta de falar é sobre a localização, porque no momento em que a gente está hoje econômico, se a gente não tiver, a gente não está, na verdade, no momento da gente estar atingindo áreas que têm eventualmente um pouco mais de ganho do ponto de vista de aluguel. Como eu sempre bato muito na Chuca e Zaidan, porque todo mundo bate, acaba sendo batido, mas assim, é uma região que tem seus 30%, 35% de vacância, e às vezes você consegue fazer uma locação de um prédio AAA lá, R$80. E o ponto é de que assim, o mercado ainda assim não vai para lá. Né? Então, o que hoje é a decisão de investimento? A decisão de investimento vamos ficar consolidados em regiões resilientes e olhando oportunisticamente prédios que a gente consegue capturar ganho de capital através de melhorias operacionais e através de melhorias físicas. Né? Então, sempre gosto de falar de que assim, o nosso portfólio não é que ele vai ser para sempre classe B, retrofitar, melhorar o lugar e vender. Pode ser que a gente crescendo o fundo, a gente possa eventualmente fazer uma alocação de portfólio em uma classe de ativo, em um determinado percentual, AAA. Por que não? Isso daí vai trazer um elemento de diversificação dentro do portfólio. Só que hoje, o que acontece, André? A taxa de juros está alta e os prédios AAA estão caros. A taxa de juros caiu para 2, os prédios AAA continuaram caros. Então, assim, basicamente, o que acontece no mercado de laje? Se o juros está alto, ninguém quer vender. Se o juros está baixo, todo mundo quer vender. Só que, assim, caro. Então, é sempre um sonho de uma noite de verão. A gente acha que se o juros está alto, ao invés de eu comprar a cap de 8, eu vou comprar a cap de 11. Ninguém vai querer vender a cap de 11. Porque, cara, eu sei que uma hora aqui, no Brasil, a economia é uma senoide. Está em alta, baixa, alta e baixa. Então, eu vou me manter aqui, esperar uma janela de mercado mais propícia para o desinvestimento. E foi isso que a gente identificou no São Luís. A gente falou, olha, a gente executou o nosso trabalho, atravessamos uma fase difícil de pandemia, mas agora a gente viu uma janela de mercado para fazer uma venda num cap rate que a gente, e num valor de metro quadrado que a gente achava interessante, e com isso a gente vem montando um portfólio forte aqui nessas regiões. Né?
Outra coisa que a gente olha também é, eventualmente, aumentar um pouco a participação em prédios que a gente já tem. Isso a gente sempre olha também. Tá? Bem interessante, até para entender como é que funciona essa dinâmica, né? E o porquê que ainda não extravasou, né? O Itaim e todas essas regiões aí que você falou, para as outras que tem uma grande vacância, né? Ou seja, tem bastante prédios a serem absorvidos aí essa demanda, mas ainda não foi, ainda não chegou o momento, né? Então por isso que eu quis trazer essa temática. Eu acho que assim, a perspectiva para o mercado imobiliário de uma forma geral, e eu não digo só de Lajes, a gente tem visto que as dinâmicas de mercado têm se mudado. A própria forma como o mercado se financia, ou seja, está tendo uma profissionalização cada vez maior do mercado de dívida através de CRIs, e às vezes elas vão servir de catapulta, literalmente uma alavancagem que seja benéfica, e isso a gestão tem que saber fazer de uma forma assim cirúrgica, porque assim a dívida ela pode ser ótima, mas ela pode te enforcar também, né? Então, quando a gente vendeu agora o São Luís, a gente até reduziu o percentual de alavancagem do fundo, que antes estava próximo aí de mais de, por exemplo, 13%, agora está mais para 8%, mas que ainda assim antes era um percentual que a gente considerava saudável. Então, a alavancagem ela tem que ser bem gerida. É muito comum você ver fundos que estão com a alavancagem até o talo, e aí o que acontece? A amortização ela tem um efeito caixa, ela não tem um efeito resultado, né? E aí qual que é o principal ponto? Ele tem que necessariamente ou depender de o fundo vai precisar, se ele não tiver dinheiro para poder pagar as amortizações da dívida, ele vai necessariamente depender de duas coisas, ou de uma emissão, um follow-on, por exemplo, ou de um evento de liquidez. O que é o evento de liquidez? É vender um ativo do portfólio. E aí o principal ponto é, imagina se isso acontece numa janela de mercado que não é favorável, quando o mercado estava travado. Aí, assim, não faz nenhum follow-on, que ninguém quer botar dinheiro, e mais do que isso, você vai ter que vender a preço de banana, às vezes dá prejuízo para o investidor, o cotista. E não é nada disso que a gente quer no fim do dia. Então, a dívida ela tem que ser bem trabalhada, e a gente, com essa dívida pequena que a gente tem hoje, que basicamente é uma dívida em IPCA mais 6 do Fujitsu, que é uma dívida que hoje ela é barata, perto do que o mercado está emprestando, a gente tem amortizações que começam só daqui 2 anos. Mas não é porque daqui 2 anos que começam as amortizações, e para daqui 2 anos que a gente vai deixar para ver o que a gente vai fazer com ela. Então a gente tem toda uma parte de gestão de caixa que a gente precisa ter necessariamente uma certa quantidade de meses em caixa do fundo para suportar essas amortizações dessas dívidas que a gente tem, que no caso é uma só, né? Mas então assim, a gente precisa trabalhar essa dívida de uma forma que seja inteligente. E foi como eu falei, a dívida ela pode ser ruim, como eu comentei, mas ela pode ser ótima. Né? Então, ela pode dar um gás ali na distribuição inicial e ela muitas vezes pode ter o carrego positivo, ou seja, você tem o cupom da dívida, ele vai ser mais baixo do que o cap rate. Então, você vai ter os juros, ele vai ser menor do que ele vai estar te rentabilizando um ativo. Isso é bom. Né? Só que, obviamente, tem que ver a parte da gestão de caixa. Exatamente, sempre ali controlando, né? Tendo essa reserva para não ser pego de surpresa ali na frente e acabar causando, né, um prejuízo aí para os cotistas, e isso não é nada bom para a gestão e para o fundo em si, né? Sim, exato. André, e agora uma questão que volta e meia é comentado, né? Afinal de contas, os FIIs de tijolos, eles repõem ou não repõem a inflação? Olha, essa é uma excelente pergunta. Acho que você pode estudar diversos gráficos na internet. Eu diria, André, de que isso assim, ela é uma resposta que depende. Eu sou economista, eu sempre falo assim, economista sempre fala depende. Né? Eu acho que depende, por quê? Porque vão ter determinados momentos de que a vacância, eventualmente, de uma determinada região, ela vai fazer com que, como a oferta cresça muito,
você vai ter um lado muito mais pró-inquilino, muito menos pró-proprietário. E com isso, existam, de certa forma, uma abertura para negociações, e com isso você tem alocações que às vezes são abaixo do que eu tinha 2, 3 anos atrás. E aí com isso, obviamente, você chega a falar, putz, realmente estou perdendo a inflação. É triste. Só que o que acontece é o inverso também. Acontece que muitas vezes você vai ter o aluguel superando a inflação. Então, aconteceu isso recentemente, inclusive, como eu comentei, no meio da pandemia. No meio da pandemia você teve, em praticamente todos os bairros, locações abaixo do que eram feitas há 2, 3 anos atrás, anteriores àquele período, por exemplo. E com isso você estava rentabilizando o ativo menos do que a inflação que estava rodando aqui. Porventura acabou chegando até ficar alta, né? Até por isso que o juro subiu. E aí, intuitivamente, o cotista vai falar, não, perdeu o valor aqui. Está alugando mais barato do que realmente eu estou tendo de inflação no ano. Só que, em contrapartida, no momento em que o mercado se aquece, você ultrapassa o IPCA. Então, por exemplo, a gente, no meio da pandemia, teve muitos contratos que foram feitos abaixo, só que tiveram outros que pegaram reajuste de IGPM. Esses que foram feitos abaixo, a gente tem mecanismos de revisão de contrato. Depois de um certo período de tempo, a gente consegue melhorar o aluguel, deixar em linha com o mercado. Então, por exemplo, se eu aluguei há 3 anos atrás a R$60 e hoje está 100, passado 3 anos, aquele 60 desse contrato virou 70, ainda tem um spread, tem um gap de R$30 no metro quadrado. Eu posso chegar e entrar com uma ação revisional e trazer para o valor de mercado. Isso é comum no mercado. Tá? Ainda assim, você pode chegar e falar para mim, tá bom, mas o 100 que você está falando, mesmo revisionado, não ganhou da inflação dos últimos anos. Então, assim, quando você pensa em yield, você vai ter momentos em que o yield realmente não vai ganhar da inflação, mas quando você pensa em ganho de capital ao longo do tempo, somando todas as distribuições, né? Na verdade, assim, a compra, as distribuições de capital, né? São os dividendos, e a venda, pode ser, sim, muito comum que você supere a inflação, inclusive um título público. Tá? É comum isso acontecer, obviamente nem sempre vai acontecer, mas é por isso que eu te falo, depende. Se você for chegar e olhar o ganho da inflação, ela não pode ser calculado só na distribuição, ela tem que ser calculada no ciclo do investimento. Porque senão fica uma forma de comparação errada. Imagina você comprando um título público. Imagina você comprando um pedacinho de um prédio. Imagina que os dois têm a mesma validade. Ou seja, eu comprei um fundo imobiliário aqui que ficou por 10 anos com esse prédio. E eu comprou esse prédio a um determinado valor, teve distribuições de dividendo e ao fim do 10º ano ele vendeu esse prédio. Assim como o título público, que você comprou, botou seu dinheiro, você tem distribuições, você tem juros mensais e lá na frente você recebe o dinheiro de volta. Então, você vai comparar os dois, muitas vezes você vai ter transações que vão ganhar do título público, que vai ter um juro real mais a inflação, e tem vezes que não vai. E os fatores determinantes para isso são o quê? São os indicadores de mercado. Então, é muito comum você ver de que os prédios que estão em regiões com a vacância super alta, eles realmente estão perdendo muito da inflação. Pode ser que eles voltem, mas muitas vezes o tempo perdido ele não é recuperável. Né? Em contrapartida, muitas vezes você pode sim ter um ganho de capital nesse prazo, que ele não vai estar traduzido em dividend yield, mas ele vai estar traduzido em venda. Então, muitas vezes eu comprei um cap de 10 e eu vendi um cap de 6. Esse diferencial, quando você vai olhar no fim, para calcular a TIR do seu negócio, ele tem um impacto grande. Então, realmente são diversas formas que a gente pode analisar isso, mas eu diria de que, assim, depende, porque vai ter o vizinho aqui do lado, o aluguel dele vai estar abaixo do mercado, o prédio vai estar mal gerido, vai estar rendendo a menos da inflação, enquanto a partir do vizinho do lado pode ser que esteja fazendo um bom trabalho e com isso
ele consiga imprimir um retorno mais interessante para o investidor. Tá? Mas, de uma forma geral, isso vale para todas as classes de ativo de fundo imobiliário. Tá? Você vai ver isso para Galpão, você, eventualmente, assim, talvez CRI seja um pouco mais fácil de você olhar, porque ele sempre tem um spread sobre um título público, mas ele tem um risco intrínseco maior, apesar das garantias. O prédio ele é um ativo real, né? E as dívidas, elas têm, enfim, empresas por trás, pessoas gerindo aquelas empresas. Então, assim, realmente tem essas diferenças, mas não é uma resposta simples de se dar, né? Realmente tem que analisar caso a caso. Em resumo, depende. Assim como na economia e no direito. Depende, exato. Tudo depende, exatamente. Exato. Não, e assim, só complementando, essa questão de ganho de capital, eventualmente a gente poderia trazer, quando a gente vende um ativo, eu acho que ela é importante, porque muitas vezes a gente pode esperar um ano a mais, e aí é super interessante isso, né? Você chega e fala, putz, eu esperei um ano a mais para vender meu ativo, só que esse um ano a mais, a inflação não andou nada, porque a continha da venda do imóvel, ela é uma continha de padeiro. É o aluguel multiplicado por 12, dividido pelo cap rate. Aí você chega e fala, não, tá bom, o meu aluguel hoje é 100. Ano que vem é 103. Suponha que você está no mesmo cap rate, muitas vezes você vai vender mais caro ano que vem. Só que esse carrego não será positivo. Ele vai dar mais dinheiro, vai dar mais ganho de capital. Só que do ponto de vista de rentabilidade, você só aumentou ali o aluguel em 3%. Nem sempre vai ser interessante você vender mais caro lá na frente. E às vezes você perde uma janela de mercado. Né? Isso acho que é a maior dificuldade do gestor. Não é só fazer a gestão do portfólio, mas é fazer a leitura do mercado. Então a gente está tendo uma abertura agora. Né? A Telos aqui, a gente vem trabalhando bastante na formação de pipeline para a gente poder surfar esse aumento nas nossas distribuições e conseguir fazer novas aquisições. Então, a gente realmente está pensando em uma emissão nesse ano, para realmente expandir o portfólio e trazer aquisições que elas realmente sejam agregadoras de valor ao que a gente tem. Então, o que a gente está falando é que se a gente está dando 65 centavos hoje, tendo comprado com aluguel estabilizado, sem ganho de capital, tendo comprado um prédio, ainda tendo uma parte em caixa, a nossa ideia é pegar esse dinheiro em caixa, comprar algo que rentabilize mais ainda do que o dinheiro parado e trabalhar uma aquisição que rentabilize esses 65 virem 75, 85 centavos. Então é isso que a gente está buscando sempre aqui na nossa gestão. Maravilha, André. E agora é o momento marketing do fundo, André. Por que investir no TEP 11? Olha, André, obviamente eu sou suspeito, né? Mas a tese ela é muito interessante. Eu acho que, como a gente comentou aqui ao longo da nossa conversa, uma vez que a gente tenha prédios bem localizados, a gente já tira uma parte do risco do negócio. Outro ponto, uma vez que a gente identifica que os prédios têm potencial de ganho de valor, e aí, obviamente, o ganho de valor eu melhorar o aluguel, eu conseguir trazer elementos de que o ocupante veja um valor adicional e não faz com que ele queira migrar, é um ponto que ele é muito forte na tese aqui do nosso fundo. Tá? E acho que a gente conseguiu imprimir isso com maestria aí, no nosso portfólio. E estamos fazendo, inclusive. Né? Tem outros prédios que a gente está trabalhando. Passarelli, por exemplo, a gente está trabalhando agora. Queremos chegar a trabalhar ali a parte da abertura do prédio, também como a gente fez com São Luís, e sempre trazer esses elementos de prédios novos para os ocupantes. E mais do que isso, essas classes de ativo, André, elas têm um cap rate mais alto do que lajes corporativas AAA. Porque o cap, no fim do dia, ela é uma medida de risco. Quanto mais alto o cap, mais arriscado é. Isso vale para a laje, quanto vale para um CRI. Você tem um CRI High Yield, que é IPCA mais 15. E você tem um High Grade, que é IPCA mais 9.
Por que essa diferença? Risco, né? E com laje acontece a mesma coisa. Só que acontece de que a assimetria de valor dos prédios que a gente tem hoje no portfólio para prédios AAA, ela é considerável, né? Então a gente vê um ganho potencial aí no médio prazo, depois que a gente imprimir nossa tese, muito forte. E eu acho que é isso que vai acontecer, e que está acontecendo, inclusive, com São Luís agora, com os demais prédios. A gente vendeu, estamos dando um não recorrente interessante para os investidores que acreditaram na nossa tese. O TEP foi um dos fundos que mais valorizou, se não o que mais valorizou em 2023. E a gente vê esse momento muito propício para encaixar aquisições, que a gente está com um pipe forte, principalmente aqui região do Itaim, Faria Lima, tá? Isso realmente a gente está encontrando coisas muito interessantes e conseguir melhorar mais ainda a rentabilidade. A nossa expectativa realmente é essa, tá? Então, do ponto de vista de ganho de valor, o cenário aqui que a gente vê, a pista ela está livre, né? Acho que é sempre bom a gente querer ganhar o voto de confiança do nosso investidor, só que no fim, a melhor forma de fazer isso é a gente estar aqui trabalhando e sempre sendo transparente. Então, a transparência para a gente é importantíssima e a gente sempre quer com que o inquilino ele se interesse, queira saber mais da nossa gestão, para que a gente também possa trazê-lo mais para o dia a dia da nossa gestão. E foi como a gente estava conversando até antes aqui, tem muita coisa que a gente faz que realmente não é simplesmente emitir um boleto, cobrar o inquilino e distribuir o aluguel. Não é. Realmente é um trabalho muito grande que a gente faz. E eu acho que a Telos, aí sim, falando da gestora, a gente tem um DNA de tijolo. Então a gente é especialista nisso. Enfim, e eu acho que o mercado entende isso, o cotista entende, tanto é que a gente teve esse crescimento expressivo no número de cotistas, no valor da cota, né, recentemente. Então, estamos com uma boa perspectiva aqui para o fundo. Mais uma vez, gostaria muitíssimo de te agradecer por você ter aceito aí o convite e estar aqui conversando conosco, trazendo a sua perspectiva enquanto gestor, trazendo aí as movimentações a respeito do fundo. E agora, gostaria que você deixasse as suas considerações finais e as mídias sociais para quem se interessou em ainda saber mais a respeito. Sem dúvida. Obrigado, André, pela oportunidade. Novamente, prazer conhecê-la. Acho que o papo foi super bacana. Sempre estamos com a porta aberta aqui para conversar novamente. Sempre vai ter coisa para conversar. Essa que é a parte boa. Sempre vai ter. E a gente tem os nossos canais aqui de que os investidores podem entrar em contato, ri@telos.com.br. A gente sempre está querendo estar perto do cotista. Acho que essa como eu comentei, é super importante para a gente. E agradecer aí a confiança de todos que investem conosco. Como eu disse, a perspectiva do fundo está em crescente, estamos num momento de mercado que, se tudo der certo, e aí eu não digo parte de gestão TEP e TEP, mas a gente tem que acreditar também um pouco que o nosso país vai melhorar, que as taxas de juros vão cair, que o mercado macro vai abrir, porque esse mercado macro abrindo, ele é super importante para um fluxo de capital entrando no país, e com isso a engrenagem vira. Mas assim, aqui a gente está fazendo o trabalho dentro de casa, acho que a mensagem principal é essa. Obrigado, André. E pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau.